Olá, episódio 12 da Conexão Visanco no Ar. Eu sou a Carol Baense, sou farmacêutica, atuo em assuntos regulatórios e hoje eu vim trazer um tema super relevante para vocês, que é sobre cannabis medicinal no Brasil, com esse time cheio de autoridade aqui para compartilhar um pouco da vivência e das experiências que eles têm. Vamos discutir a RDC, as novas RDCs que a Anvisa publicou no começo do ano, que uma já está vigente e as outras vão entrar logo mais. Então, vamos lá começar e gostaria que vocês se apresentassem, por favor, brevemente. Nome e o que vocês fazem. Pode começar. Bom, eu sou Antônio Osvaldo Coutinho, CEO da Visanco, uma empresa de consultoria em assuntos regulatórios. Pode ir, Lucas. Vai você. Prazer. Meu nome é Lucas Fischer, eu sou diretor executivo da Endogen, uma empresa, uma health tech especializada em cannabis medicinal e nutrição clínica no Brasil. Maravilha. Você? Eu sou a Melina, feliz de estar aqui. Eu sou farmacêutica, especialista em cannabis medicinal e eu sou responsável técnica na Endogen. Maravilha. Eu sou Dirceu Barbano, também farmacêutico, uma mesa de farmacêuticos, né, majoritariamente. Sim. Eu sou um especialista na área de plantas medicinais, na área regulatória. Fui diretor e presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Atualmente sou sócio da Endogen também e faço um trabalho de consultoria estratégica para instituições de saúde e empresas. Maravilha. Então, esse papo vai ser muito bom. Então, eu queria começar do começo, pegando a visão de vocês, que é, se vocês tivessem que definir essas novas resoluções que a Anvisa publicou em uma frase, qual seria? Vocês têm? É uma provocação importante e acho que dá para ter uma frase, sim, Carol. Porque o modelo regulatório brasileiro, ele sai de um lugar de fazer importação de um determinado tipo de produto, por meio de autorizações especiais, depois até com importação, para o estabelecimento do que eu acho que é possível afirmar, de um ecossistema para produção nacional desse tipo de produto. Né? Então, é possível resumir dizendo, olha, a gente sai de um modelo de importação por autorização excepcional ou de produto acabado, majoritariamente, para um modelo onde se institui, se permite, se abre a possibilidade, a oportunidade de ter um ecossistema de produção nacional desse tipo de medicamento, de produto. Eu acho bem dentro dessa linha que o Dirceu coloca, né? Eu acho que a gente sai de um modelo que eu diria assim, provisório para um estruturante, né? Com uma tendência de verticalização dos meios de produção, pegando toda a cadeia, né? E evoluindo até o momento que isso vai se transformar em medicamento. E o que eu acho importante, Antônio, nesse sentido, né, é que também do ponto de vista cultural e do ponto de vista do aprendizado coletivo, começa a se desconstruir uma percepção absolutamente equivocada por se tratar de uma planta que sofre um controle global pelas autoridades que cuidam do trânsito de substâncias que precisam ser mantidas sob controle, e um receio e aparentemente uma percepção de que nós não somos capazes nem de controlar e nem de produzir. Né, para uma percepção de que não, isso implica em benefício à saúde e desafia a capacidade do Brasil em fazer controle e permitir a produção. Se nós pegarmos o exemplo da morfina, que é uma substância, diga-se de passagem, muito mais viciante, muito mais danosa e que preocupa e requer controle, ela é extraída da papoula, que é uma planta cultivada em 5, 6 países, porque é o que o clima no planeta permite. Mas esses países e algumas economias desses países vivem quase que exclusivamente desse produto. E
os problemas que eventualmente existem não impedem que esses países tenham se preparado ao longo do tempo para fazer o controle do cultivo, permitir o cultivo e permitir o comércio de uma substância que, do ponto de vista médico, é fundamental, está na lista de medicamentos essenciais e é útil no mundo inteiro para tratar dor, né? Então, eu acho que tem esse outro elemento que é de aculturamento do país em torno de uma planta que pode oferecer extratos, substâncias, a gente vai falar muito sobre isso, e que tem utilidade na saúde pública. E por que não? Então, acho que o por que não aí ficou para trás. Uhum. Certo. Vocês querem complementar com alguma coisa? Acho que foi bem completo, mas não uma frase, uma palavra, para pode mim, assim, acho que é o amadurecimento Aham. de tudo que envolve, Aham. né, a cannabis medicinal. Tá. E aí, com essas novas resoluções, vocês teve alguma surpresa com essas novas normativas? Ou não? Tudo que saiu lá eram coisas que o setor já esperava e torcia para que acontecesse? A gente pode dividir assim, o que é surpresa no campo regulatório, e eu e a Milena podemos falar alguma coisa, e o Lucas pode falar qual é a grande surpresa ou quais são as surpresas no campo do negócio, né, Lucas? Pode ser. Sim, antes de mais nada, eu achei este resumo que o acesso para o médico no dia do negócio, o acesso à prescrição digital, isso é um grande marco regulatório e que a RDC 1000 foi aprovada na última reunião do TICOL 2025, junto na sequência no início do ano com a revisão da 327 com a RDC 1015, é uma congruência de fatos que vai estimular o mercado e vai ajudar o médico a prescrever com mais facilidade. E já que para o paciente o acesso via a dispensação remota, onde ele consegue receber o remédio em casa, claro, com validação farmacêutica, né? Mas esses são os dois drivers que vão estimular o negócio de cannabis medicinal no Brasil. Maravilhoso. Quando eu olho o conjunto das resoluções, e o Lucas faz bem de trazer essa outra como parte desse conjunto, né? É bem interessante no sentido de perceber que a agência reguladora, eu estive por lá 6 anos e um dever que eu tenho é de ter autocrítica em relação àquilo que a gente deveria ter feito de um jeito e não fez. Eu comecei a tratar desse assunto num momento em que era impossível tratar da forma que foi tratado agora. Pela conjuntura, como eu disse, cultural, social, política, etc. Né? Mas quando a agência se dispõe a entender que há limites até onde você consegue estabelecer controles, é possível você conviver com algum grau, às vezes, de incerteza de se isso vai acontecer do jeito que você espera ou não. A agência conseguiu produzir um pacote de resoluções muito interessantes, não só do ponto de vista do setor, mas também para ela própria estabelecer novas formas de criar esses ecossistemas e cadeias de produção, né? Então, ela se sente mais segura com as normas quando ela diz assim, bom, porque quem ganha primeiro é a Anvisa, ela traz para dentro do controle a possibilidade do cultivo com um teor definido máximo do THC, cria o sandbox regulatório, isso para mim talvez, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o maior ganho para a própria agência, porque ela traz para dentro do controle o que essas associações e como que elas estão trabalhando, também limitando e acompanhando um pouco o que se faz. Mas na perspectiva de quem gosta das ciências regulatórias e do ambiente regulatório, é um bom modelo de racional de política regulatória. Você põe 5 normas ao mesmo tempo, se trouxer a outra, são 6 que se conectam e não estabelecem
aquele controle que o Brasil se acostumou ao longo do tempo, é o papel, é a regra, é o que está definido, ou cumpre isso ou não cumpre. Não, a Anvisa se desafia muito quando ela aprova um conjunto de normas como esse. Sim. Eu acho que isso é muito bom e pode abrir perspectiva para que em outros campos dos produtos sob controle sanitário, a Anvisa faça o mesmo. Uhum. Isso pode ser muito saudável, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista dos negócios. Eu acho que a 327 ela surgiu já com um caráter temporário, na medida em que ela estabeleceu, inclusive, um prazo de 5 anos para sua revisão, não é? E, inclusive, em 2022, ela fez um chamamento público, né, à sociedade para contribuir com sugestões, né, para justamente proporcionar essa revisão que surgiu agora, recentemente, né, através da 1015. Né? E, por outro lado, havia também, no ano passado, um acordo do Supremo Tribunal de Justiça estabelecendo, inclusive, prazos para que fosse regulamentada a questão do cultivo. Uhum. Não é? Então, a gente já estava esperando uma mudança nesse sentido. Agora, eu acho que me surpreendeu, não esperava mesmo, né? Como profissional que já atua há mais de 40 anos nesse segmento, é o sandbox. O conceito de sandbox, para mim, ele é algo inovador, Uhum. não é? E, inclusive, estabelece, né, assim, uma forma experimental, né? Eu acho que isso pode, inclusive, se estender para outros tipos de produtos inovadores, né? Supervisionado pela Anvisa, né? Autorizado por ela, e que é algo bastante flexível, bastante aberto para inovação. Eu acho que isso é positivo, acho que pode surgir muita coisa nova aí em termos de tecnologia, né? Em termos de até mesmo de estudos clínicos, indicação, né? Que poderão surgir desses processos experimentais, né? Supervisionado pela Anvisa. E com um estabelecimento de protocolo também para isso, né? Uhum. Eu acho que eu, pelo menos, não esperava, porque isso é inovador do ponto de vista regulatório como um todo. Isso mostra que a Anvisa está realmente preocupada assim, com isso, né? Ousando um pouco mais nesse ponto, né? Lançando esse sandbox, né? Exatamente. E Não, e acho que tem que o grande desafio para quem está de fora e espera que a regulação seja efetiva, e o que significa que ela tenha que ser inteligente, uhum. né? Porque a inteligência da regulação é ela permitir com que os mercados funcionem de forma apropriada e garantir aquilo que cabe a ela fazer, que é que os produtos e os serviços oferecidos não gerem riscos nem à saúde, nem desnecessários. Uhum. Então, romper essa barreira de que nós vivíamos num país... Quando esse assunto foi a primeira vez a deliberação na Anvisa, a discussão era: a Anvisa vai autorizar o uso da maconha no Brasil. Uhum. E olha, nós evoluímos, mas foram 10 anos. Sim. Isso que eu estou comentando aconteceu há mais de 10, quando eu ainda era diretor da agência. Sim. E naquele momento se percebeu que havia uma confusão entre essa discussão que foi feita agora, com a aprovação dessas normas, com uma outra discussão que eu acho que é fundamental que a sociedade faça, que é a liberalização ou não do consumo de cannabis para fins não medicinais. Né? Mas a Anvisa conseguiu separar muito bem e manter o foco das normas em algo que é aplicável e que trata da cannabis e do uso medicinal da cannabis. Isso é fundamental. No âmbito que ela pode, né, de fato. Outro aspecto interessante é que se trata de, até então, era um produto proscrito. Não é? Essa barreira, de uma certa forma, né, ela foi rompida na medida em que ela registrou o primeiro medicamento à base de cannabis, que foi o Mevatil. A visão que teve, né, privilégio e a honra de trabalhar nesse projeto, né? É interessante, e ali demonstrou o seguinte, que já tinha uma porta aberta para isso.
precisava ser explorada, não é? Desde que você tivesse, né? Você tem que seguir aí o conceito da própria lei 6360, né, de 76, que você cumprindo, né, os quesitos de segurança, eficácia e qualidade, você pode regularizar um medicamento, desde que você tenha, né, dossiês robustos, estudos, né, com credibilidade para isso, que atenda a regras já estabelecidas. Então, e a opção naquela época foi medicamento específico. Depois de uma boa discussão com a Anvisa, né, entender, mas poderia ter sido também um fitoterápico, caso as características dele fossem de fitoterápico. Não era, se tratava de ativos, né, isolados, né, no caso seriam os fitoquímicos, que se enquadrou melhor como específico, mas se fosse um extrato de uma planta, seria um fitoterápico, isso já está regulado. Agora, você tem que entender aquilo que está estabelecido na legislação que exige essa regra de segurança, eficácia e qualidade. Perfeito. E aí, você comentou do lado do paciente, né, do prescritor. Você, Dirceu, comentou do lado da Anvisa, de que ela ganhava o controle, né, que ela tinha esse benefício. Então, eu tinha aqui uma dúvida que era se existia alguém que ganhava mais com esse marco, né, paciente, indústria, regulador, mas então, talvez, pelo que vocês falaram, vocês acham que é um ganho igual para todos? Né, o paciente por ter agora talvez mais acesso, o prescritor poder prescrever de uma forma mais facilitada do que era antes, e a Anvisa por ter o controle, né, da legislação e E a de todo... indústria também agora, de ter um pouco mais de previsibilidade, de poder renovar a autorização sanitária, entender um pouco melhor como que os dados de pesquisa clínica também vão ser apresentados, isso também traz um ganho para a indústria, né? Não sei colocar na balança quem ganhou mais com essa história, mas eu acho que todo mundo ganhou um pouquinho, sim. Porque foram muitos avanços, né? Um amadurecimento do processo da cadeia completa, né? Trazer a nacionalização da produção, cultivo, ou mesmo entre as empresas terem as autorizações para cultivar ou não, as indústrias poderem importar a matéria vegetal e fazer a extração aqui no Brasil também. Então, tem muitos avanços na balança. Eu não sei quem ganhou mais. mas todo mundo, né, teve uma cota de avanço, né? Eu acho que tem esse aspecto da naturalização de algo que é natural. Porque, conforme o Antônio acabou de dizer, bom, ninguém tem dúvidas o que é necessário que se faça para registrar um medicamento no Brasil, com o insumo farmacêutico vegetal, com extrato, com um composto biológico, com um composto sintético. Ninguém tem dúvidas disso. Na verdade, toda essa trabalheira é porque isso se refere a medicamentos produzidos a partir de cannabis. E veja, em pouquíssimos países do mundo se ocuparam os órgãos reguladores de estabelecer uma norma específica para isso, porque, como o Antônio disse, fica no fitoterápico, fica no produto inovador, e nós não estamos precisando criar mais regras para isso, já tem o marco regulatório global para esse tipo de produtos, é bem robusto. Agora, foi necessário criar? Foi, né? Porque a gente vivia uma situação de proscrito para uma importação regulada, depois para a possibilidade até de produzir aqui no país a partir de insumos importados, e agora uma compreensão de cadeia. Eu acho que ganhamos enquanto sociedade, porque essa naturalização ela é necessária para desconstruir fantasmas. O uso de cannabis em determinadas indicações médicas está muito bem sedimentado, senão não haveria produtos registrados aqui na Anvisa, registrados na Europa. Então, já se conhece o que se sabe sobre eficácia e segurança desses compostos quando isolados, já se tem muitos dados robustos do que se sabe acerca do uso dos extratos, nas suas diferentes formas, o full spectrum, que é o que a gente
acabou iniciando com eles, tem estudos clínicos sendo conduzidos com eles. Então, tirar esse assunto de um lugar que fica parecendo que está fora do lugar ou que ele é muito complicado, muito complexo, é fundamental, porque ter condições de cultivar uma planta que precisa de controle, extrair substâncias dessa planta, produzir um medicamento, se o país se declara incapaz de fazer isso, ou trata isso como sendo uma coisa de demônios, ou colocam outros elementos em torno desse assunto, se perde, aí todo mundo perde, olhando pelo lado contrário da sua pergunta. Aí perde os pacientes, perde os empreendedores, perde o país de abrir mão de uma atividade econômica cujo resultado final é medicamento para tratar problemas de saúde que podem ser tratados com essas substâncias. O aspecto mais positivo disso tudo, que eu entendo ser, é a própria sensibilidade da Anvisa de perceber que havia uma pressão popular, e não é nacional, mundial, né? Apesar da inexistência ainda de estudos capazes de comprovar principalmente a segurança e a eficácia, né? Mas partia, né, de relatos, de experiências, ainda que fosse estudo de caso, entendeu? De maneira bastante extensiva, né? Para você criar uma categoria específica para atender essa pressão de demanda. É melhor do que você permitir ou colocar, assim, tapar o sol com a peneira na clandestinidade, porque ela passa a exercer um certo controle, inclusive até mesmo no estabelecimento da 660, tentando de alguma forma, né, ter algum tipo de controle, ainda que não tal como seria a autorização sanitária, frente ao direito que o cidadão tem de poder importar, né, medicamentos garantido pela Lei 6360 mediante prescrição médica. Foi uma forma de tentar reduzir qualquer tipo de dano que isso possa provocar por produtos de baixa qualidade. Pelo menos você tem um critério para fazer rastreabilidade, qual é a procedência e quem está usando, né? Porque é muito difícil você conter uma pressão da sociedade. Esse assunto já estava entrando no Congresso Nacional, já tinha vários casos de judicialização. Então, é uma maneira, ainda que temporária, mas ao mesmo tempo é inteligente e necessária. Finalizando, de repente, do ponto de vista do paciente, o que também trouxe um grande avanço do ponto de vista comercial, é a possibilidade de usar nome comercial no produto. Isso vai ajudar muito na comunicação, nos benefícios ao paciente e a redução ou migração da tarja preta para a tarja vermelha. Para o paciente vai tirar não só um pouco o preconceito, chama um medo, porque se você vê um produto com tarja preta, fala, peraí, eu não sou doente, mas uma tarja vermelha mais leve, então são grandes avanços do ponto de vista comercial para os pacientes. Até a questão da permissão agora da farmácia de manipulação, se bem que é algo que ainda vai ser regulamentado, mas é uma mudança também, né? Havia algumas ações judiciais, né, favorecendo, mas agora a Anvisa reconheceu essa necessidade, mas isso implica também, né, em criar novas responsabilidades, né, principalmente você intensificar os mecanismos de controle, de auditoria sanitária e tudo mais, né? É importante, né? É questão de você reconhecer o direito, né, mas tem que ser feito com responsabilidade. Com certeza, né? Acho que é o papel mesmo da Anvisa realmente, talvez toda essa cautela nos últimos anos tenha muito a ver com a responsabilidade com a saúde pública, ou vocês acham que tem algum outro ponto? Não, eu acho que tem responsabilidade com a saúde pública, até porque a ciência também se desenvolve. O que se sabia a respeito dos canabinoides há 10 anos atrás é muito diferente do que se sabe hoje, né? Então, nesse aspecto, a autoridade reguladora tem mais conforto em tomar uma decisão, em absorver a demanda em relação a esse tipo de produto.
Mas e eu não acho que a publicação dessas normas resolve, por exemplo, Sim. o fato de que ainda nós vamos viver num país onde pessoas vão continuar dizendo que esse tipo de produto é um produto que é oriundo de uma planta que gera vícios e que faz parte do contexto do uso de drogas ilegais, né? E isso atrapalha muito a medicina sempre, né? Mas eu acho que a cautela foi boa, foi sempre bem-vinda, porque quando ela produz passos, como agora, um passo grande, esses passos eles tendem a ser mais assertivos, né? Então, o passo que foi dado agora muito certamente há 4 anos atrás, quando nós estávamos no meio de um outro processo eleitoral muito complexo, ia ser impossível tratar desses assuntos apenas no campo da ciência. Certo. Então, acho que houve um avanço grande em que a gente tem conseguido tratar melhor as questões da ciência, e a Anvisa sente mais conforto quando também tem mais informações oriundas da ciência. E mesmo assim ela teve os cuidados, né, no sentido de você ter o CBD dominante, né, nessa nova regulamentação, estabelecendo limites para o THC, que é a substância que pode gerar efeitos psicoativos, né? E, de uma certa maneira, você dá uma certa segurança para o consumidor e o usuário, né, do produto, né? É um cuidado importante para evitar esse tipo de risco mencionado pelo Disseu, não é? E que rompe essas barreiras preconceituosas, quebra esses mitos também, não é, em relação à própria planta. E aí, puxando agora para o ponto de vista da pesquisa, né? O que vocês acharam sobre o que a RDC abordou, né? Sobre a pesquisa? Teve uma resolução específica, né? Só para isso? E vocês acham que ele incentiva a pesquisa de ponta, de fato? Ou tem ainda alguma barreira que vocês acham desnecessário? Eu acho que a questão da pesquisa clínica não se resume só para o cenário da cannabis, né? Hoje em dia no Brasil. A questão do incentivo e da nacionalização da pesquisa é mais amplo do que só os produtos de cannabis, né? Mas eu acho que, de certa forma, coloca a luz e um pouco de pressão também, né, na indústria, para que a gente tenha esses outros dados, né? A gente já tem vários dados de mundo real que são muito valiosos e que realmente, na prática clínica, acabam sendo muito usados. Mas eu acho que, assim, foi pautado, não resolve, o problema é maior do que esse, Sim. mas se colocou ali alguma disposição que era o que antes o setor acabava cobrando muito, né? E agora, assim, olha, agora não tem mais muita desculpa, vai ter que fazer, né? Mas... Não, ótima a observação, porque assim como a gente não anda precisando de normas para registrar produtos, o mundo da pesquisa clínica ele não está sendo tensionado pela dificuldade em realizar a pesquisa. Ele está sendo tensionado pela complexidade dos produtos, e também pela necessidade de resultados mais rápidos. Essa é a verdade. E isso significa que você precisa saber, uma norma como essa, quando ela trata de pesquisa, ela não está dialogando com o ambiente acadêmico, científico, ela está dialogando com o mercado, que é quem é que vai investir e correr riscos para a realização das pesquisas, né? Eu tenho um amigo cientista muito capaz. Ele costuma dizer que o próprio nome já disse, pesquisa porque há uma incerteza. Então, de um lado tem isso, esse ambiente da pesquisa clínica, ele já é um ambiente que implica em riscos, para qualquer pesquisa clínica, mas os modelos estão bem definidos.
E o que significa dizer que talvez comece uma pergunta, mas por que a Anvisa fez uma norma tratando disso no Pra- ambiente de cannabis? Uhum. Justamente pela história regulatória no Brasil, onde você criou mecanismos de acesso por vias diferentes, é que você aproveite, ou pelo menos dê a oportunidade para que as empresas e os empreendedores, os investidores, de alguma forma consigam utilizar dados colhidos em mundo real Uhum. para que esses dados sirvam para o que é a regra, Uhum. que você precisa comprovar eficácia e segurança. E claro que o outro elemento que pressiona hoje o ambiente de pesquisa é a tecnologia, né? Então, você pensar que você conseguiria monitorizar um paciente 24 horas por dia por qualquer dispositivo vestível, Uhum. e isso também há 10, 15 anos atrás era muito restrito, Uhum. e hoje é a vida como ela é, né? Eu não, mas um monte de gente tem um relógio que diz assim, você acordou tantas vezes durante a noite, você dormiu tantas horas, você entrou no sono REM tantas horas, né? E, bom, esses dados que se referem à pessoa, num estudo clínico clássico, no passado, eles eram colhidos, alguém tinha que ir lá observar e anotar num papel, Uhum. né? E hoje não. Então, é bom porque há alguns elementos nesse tema da pesquisa, a Anvisa também já agrega essa perspectiva de que o mundo muda, a maneira de coletar, e de observar e de guardar a informação, de interpretar com inteligência artificial, né? É diferente, então eu tenho que estar preparado para isso. Ter uma norma que trata disso com produtos de cannabis é bem interessante. Eu acho que foi oportuno Uhum. nesse contexto de ter um ecossistema que se mobilize, que dê segurança, porque as pesquisas de cannabis no campo acadêmico, elas vão continuar acontecendo. Uhum. Né? Quem não conheceu o professor Elisaldo Carlini, Muito. e quantas Precursor. pesquisas Precursor. com recursos de financiadores públicos de pesquisa ele fez, e quanta gente ele formou com isso, né? Mas agora é um outro momento. Uhum. As empresas precisam registrar produtos, elas vão precisar comprovar a eficácia e segurança, elas precisam saber como fazer. Existe um caminho? Existe, era só ir lá na norma de pesquisa clínica e fazer o que está lá. Essas normas, elas criam outros canais, Uhum. outras vias de comunicação que vão permitir com que os dados sejam aproveitados de forma mais efetiva. Um outro aspecto muito importante nessa questão da pesquisa, de respeito a todo o processo de desenvolvimento, que no caso, se tratando de uma planta, você tem as boas práticas agrícolas, que são fundamentais para você conseguir, né, atingir um padrão de qualidade, né, para você gerar, inclusive, um grau farmacêutico desse produto, que no futuro será um medicamento. Não é? Todo o processo de pesquisa e desenvolvimento tem que estar alinhado ao processo de boas práticas agrícolas também. Inclusive, a pesquisa pode estudar melhor qual seriam os efeitos de uma produção indoor ou outdoor, ou se ambas seriam equivalentes, ou se uma daria um padrão superior à outra. Né? A gente sabe que já existem, né, o pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é precursor, né, nesse tipo de pesquisa, já bastante avançado, né, e que certamente já deve ter algum tipo de informação de dados, né, para fazer esse tipo de avaliação. Então, isso alimenta o próprio processo de produção e, consequentemente, quando você fizer a pesquisa clínica, né, você já tem que ter um produto desenvolvido, né, para você poder garantir, né, dentro daquele padrão, os resultados decorrentes, né, do estudo de pesquisa clínica. Esse é um ponto-chave desse novo marco regulatório, que é a possibilidade do cultivo Uhum. no país, né? Porque a gente às vezes esquece que a gente usa a planta como uma fábrica de compostos, Uhum. né, nesse caso.
a cannabis dos compostos contidos na cannabis, os canabinoides, o THC e tal. E essas fábricas que não são ligadas na energia elétrica, não são ligadas no sistema de tubos de água, elas funcionam com luz solar, com os suprimentos que são fornecidos no solo e pela umidade que é estabelecida. Mas só que no campo vegetal tem outras coisas que a gente aprendeu com o tempo, né? Que é latitude e longitude, que é a altitude, que são questões que você não consegue corrigir com a ação no cultivo. Então, a aclimatação, a ambientação, abre-se um campo vasto de pesquisa nesse sentido também, e que não era antes permitido, porque você poderia fazer, de novo, na bancada, no laboratório, e nunca numa condição de vida real, de fazer a aclimatação de uma determinada variedade, espécie, ou uma genética específica de uma planta num determinado tipo de solo que recebe a quantidade de horas de luz solar num ângulo determinado, e como é que isso implica na produção dessas substâncias que é o que nos interessa. A gente não está interessado em saber se a folha está mais verde ou menos verde, a gente quer o que está dentro da flor, dentro da folha. E esse é um campo da ciência muito interessante. E o Brasil tem uma capacidade imensa de fazer adaptação de cultivos. A Embrapa, A gente fez isso muito, e o Brasil se tornou um dos grandes players globais no agronegócio também por isso, né? Então, era uma outra coisa inexplicável, como que um país que tem tanta capacidade de tratar desse assunto estava proibido de fazer isso, né? E isso é fundamental. Quem conhece um pouco a área, eu acompanhei uma experiência que estava sendo feita em uma fazenda que foi doada pela Ródia para a Unicamp, que se tornou o CPQBA. O Antônio certamente conhece o CPQBA. Muito. Eles fizeram uma experiência durante anos de trazer jaborandi para ser plantado aqui em São Paulo para extrair pilocarpina. E não conseguiram. Porque o jaborandi cultivado aqui, perto de Paulínia, produzia um isômero da pilocarpina, que era produzida pelas plantas lá da região norte, e que nunca conseguiram convencer a planta a produzir o isômero certo. Ela produziu o isômero que não era o que tem atividade farmacológica, né? Claro. Quanto tempo nós perdemos não podendo fazer esse tipo de coisas com a cannabis, ou com o cânhamo. Claro. Mas tudo bem, o Brasil tem dessas vantagens. A gente às vezes chega um pouco atrasado, mas a gente tira o atraso rapidinho. E eu acredito que nesse campo da pecuária, da agricultura, a gente tem muita competência, muita capacidade, e isso vai se resolver assim. Porque a Embrapa já está pesquisando, já está trabalhando, né, nesse campo, e com resultados fabulosos. Porque a dificuldade, Carol, quando fala assim, olha, mas tem que fazer sob controle. Tudo bem, mas fazer cerca e portão e porta, câmera, não sei o que, a gente já sabe. O grande problema é que tem que convencer a planta a fazer os insumos do jeito que ela tem que fazer. Essa é a dificuldade. E além da Embrapa, a gente tem muito trabalho das associações, né? Que assim, já tem genéticas estabilizadas, a questão do aperfeiçoamento genético dessas plantas. Então, assim, o caminho tem aí, né? Tem algumas coisas já, mas tem muita coisa para fazer.
Esse é um tema também, Carol, roubando aqui o seu lugar, né, Fica à das vontade. perguntas, Fica à vontade. porque tem uma discussão que eu ouvi de, mas as regras vão levar toda a produção para a indústria e as associações, então alguém vai ganhar muito dinheiro com isso e tal. Esse é um setor complexo. É difícil você pensar que os mercados se tornam maduros a partir de experiências que não sejam de risco, de empreendimento, de indústria e tal. E o Brasil vai conviver com isso. Eu acho que é muito bom a gente ressaltar a importância do trabalho que essas associações fizeram e vêm fazendo e vão continuar fazendo, né? E o mercado vai continuar se desenvolvendo. E elas, acho que com a regra nova, elas inclusive ganham mais segurança na sua atividade, né? Mas terão a obrigação de cuidar de tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora em relação à planta, e daí para frente, que é uma coisa mais simples, você tem uma massa de onde você precisa extrair determinadas substâncias, mas elas também vão ter que continuar fazendo bem feito e novos entrantes têm uma régua muito bem definida, muito bem estabelecida, que elas terão de cumprir. Isso não é ruim. Mas isso prejudica o acesso. Não prejudica o acesso. A gente tem experiências que demonstram que muitas políticas públicas passaram por isso. Se a gente olhar o tratamento da AIDS no Brasil, quem cuidava de pacientes no primeiro momento eram associações que iam buscar produtos fora, que pressionavam. E hoje é uma política pública que as associações foram fazer outras coisas e não ter que se preocupar com o medicamento, porque o Estado brasileiro fornece o medicamento para o tratamento. E falando em novos entrantes, né, novas empresas aí, vocês acham que com essa consolidação agora melhor do mercado, a gente vai ter muitas empresas novas? Ou mais consolidação das que já existem? Eu acho que, assim, do mercado mesmo, né? Quem vai conseguir atuar, distribuir, eu acho que as coisas estão se consolidando. Mas para vir para cá, eu peguei uma colinha, que eu acompanho as filas da Anvisa, né? De novos produtos e tudo. E, se não me engano, tem 47 produtos aguardando análise na Anvisa, de 13 ou 17 empresas que ainda não têm autorização sanitária. Então, assim, novos entrantes vão ter, mas em relação à consolidação do mercado já é uma outra... Novos entrantes que têm chance de fato, fazer o negócio acontecer, né? Eu vejo este cenário um pouco mais crítico. Eu estou convencido que o mercado já atingiu o ápice em termos de players. Por sinal, quase todas as empresas, indústrias farmacêuticas brasileiras já entraram com esta molécula no mercado. E não temos a esquecer do ponto do lado comercial, que é o shelf space da farmácia, ele está limitado. Sim. Não cabem 100 produtos diferentes de canabidiol 100 miligramas em 10 e 30 ml, não cabe. E também a operação de cannabis medicinal com a demanda da propaganda médica é um modelo muito caro. E precisa de musculatura para isso, da distribuição, precisa ter portfólio. Então, eu vejo claramente uma tendência para uma consolidação no mercado brasileiro com cannabis, que poucos players vão dominar este mercado. Eu, exercendo o papel de velho, né? Então eu sempre tenho que contar uma história, né? Mas eu me lembro do primeiro trabalho de consultoria que eu fiz para um grupo que estava interessado em investir em produto de cannabis. Isso faz quase 10 anos já. E se eu pegar os slides que apresentavam para mostrar perspectivas de mercado e tal, daquela época, e colocar aqui, a gente vai rir. Porque tem uma coisa que muitos daqueles que naquela época diziam, não, esse mercado vai explodir, nós vamos ser não sei quantos, teremos não sei quantos produtos registrados e tal.
partiram para uma ação de mercado que deixava de considerar só um ponto. A RDC 327 dizia que todo mundo um dia ia ter que virar gente grande. Os produtos de cannabis iam ter que ser registrados como medicamentos. E grande parte desse mercado foi para importação ou para um registro de produtos sem se preocupar com isso. O nosso caso é bem diferente, né, Lucas? A Endogen nasceu com uma preocupação de que nós temos de ser uma empresa de ciência e que traga essa conversa da ciência para esse lugar. Isso significava não só escolher portfólio, ir atrás de fazer pesquisa clínica, desenvolver produtos, olhar o futuro com um olhar de mais longo prazo, mas também de reconhecer que o produto que nós viéssemos a submeter à Anvisa, e tivemos também a parceria da Visanco em relação a isso, tinha que ter um dossiê muito bem feito, a origem muito bem definida, o aspecto de ser um produto farmacêutico muito claro, porque nós sabíamos que ali na frente estaria uma barreira que não permitiria a transposição de aventuras. Então, acho que ainda tem, talvez nessa lista, algumas aventuras. E de um outro lado, é normal, porque como isso implica em investimento, o filtro de quem tem dinheiro para investir já é alto. E aí você aplica um subfiltro, que você tem disposição para investir, correr risco. Aí o filtro fica com uma malha bem apertada. E o Brasil tem empresas, tem grupos que têm feito isso. Eu acho que o filtro não é necessariamente a norma que vai mobilizar. É uma coisa que é bem natural no mercado farmacêutico, que você precisa de muita ciência, precisa de muito investimento para fazer ciência. E aí não dá para brincar. Ou seja, esse mercado, assim como quase o mercado farmacêutico como um todo, não é um mercado que dá para brincar. Entrar para ver de qual é. O grande salto de mercado, ele, no meu entendimento, ele se dará a partir do momento que alguma empresa conseguir incorporar o produto na lista do SUS, a Conitec, via Conitec. A gente sabe que várias secretarias de saúde dos estados incorporaram, né, com orçamento próprio, muito provocada pela judicialização, né, obrigando ela a adquirir aquilo que estava sendo prescrito pelo médico e entregar para o paciente. Isso é um custo elevadíssimo, né? E fez com que elas se antecipassem ao Ministério da Saúde, porque hoje as regras estabelecidas pela Conitec exigem estudos de custo-efetividade, que necessariamente você precisa de dados clínicos para poder gerar, né, esse instrumento de avaliação, né, de custo-efetividade. E não tendo esses dados clínicos, você não tem como avaliar, né, e incorporar. Eu acho que a gente está chegando no momento que vai existir estudos dessa natureza, entrando na Conitec vai ter um salto substancial, né? Provavelmente o precursor disso daí vai sair na frente. Os outros vão pegar carona depois. Antônio, esse detalhe, né? Bom você mencionar isso, né? Porque a gente olha sempre, as pessoas têm essa tendência, o acesso ao mercado é o registro do produto na Anvisa. Não, sem um bom dossiê robusto do ponto de vista tecnológico e clínico, você não registra o produto, isso é verdade. Mas aí vem o mercado. O acesso ao mercado, o Lucas acabou de colocar uma questão importante. Tem espaço na prateleira ou na farmácia para... A farmácia tem... O mercado varejista tem uma dinâmica que ele absorve. Eu mantenho aqui 15 produtos diferentes. Isso é uma barreira. No privado. No público...
tem a questão de uma outra barreira, que é o SUS vai absorver ou incorporar essa tecnologia ou não. E aí é uma barreira que também é científica. E a comprovação aí não é mais... eu testei o produto e observei que em 60% dos casos a tese que eu queria provar, eu consegui provar porque ele é eficaz e também ele é seguro. Não, bom, por que é que a sociedade como um todo deve pagar por esse produto como uma tecnologia que está incorporada como um direito de todos de obter gratuitamente no sistema público de saúde? Bom, o que é ótimo, né? Porque é um outro desafio e isso significa que menos gente ainda consegue atingir maturidade com o produto para poder chegar nesse ponto. Com isso permitiu o acesso, que é o principal, né? Porque grande parte da população não tem acesso pelas vias de mercado privado, né? Aí você realmente beneficia um público, não é, gigante que está aí sem assistência. E no ano passado, a FURP conseguiu uma autorização sanitária, né, para produto de cannabis também. Então agora entra uma outra fonte de fornecimento desses produtos também, né? Então, alguém que está entrando agora, para começar um trabalho agora, vai ser difícil com todas essas outras instituições e indústrias que já estão com a autorização sanitária pronta, né? Produção ali pronta. Claro. Acho que o Lucas pode dar um exemplo, Lucas. A gente começou a tratar de portfólio já faz uns bons anos. Alguns anos, né? E, bom, hoje a gente tem um bom portfólio, mas para você conseguir constituir um portfólio para ocupar um lugar na prateleira da farmácia, é tempo e é trabalho, né, Lucas? Sem dúvida, foi uma longa estrada e muito bom, a gente conseguiu acertar nossa estratégia regulatória, não também pessoas competentes com uma visão, com a própria visão, que nos assessorando nesse processo. O próprio Dirceu e, claro, a nossa farmacêutica Melina, que está ajudando muito para a gente se tornar com este portfólio robusto no mercado presente. Uma grande honra. Mas são anos de trabalho, e é isso que a menina está dizendo, não é amanhã. Eu quero entrar nesse mercado. Tomara que tenham muitas pessoas, investidores, empreendedores querendo entrar. Porque o Brasil é gigante, né? Isso é ótimo. Agora, não é simples. Isso vocês escolheram, né, um modelo de gestão de negócio, né, em que vocês foram assertivos, né? Porque vocês optaram assim, por um fornecedor, um parceiro, né, fornecedor que tinha qualidade, né, que você pudesse confiar, não é? Nós tivemos a oportunidade até, né, de participar do processo de certificação, né, da empresa e vimos que é um nível muito alto, né? Isso tudo faz a diferença, né? Você poder vender um produto que você acredita. Não é mais fácil você vender quando você acredita nele, né? Você sabe que aquilo tem qualidade e tem futuro. Sim. O que se espera, né, dele, né, do futuro, em termos de você ter um produto realmente ético, né, numa categoria em que certamente vai gerar um upgrade nele, né, e você tem todas as condições para isso, né, o resto é trabalhar. A decisão, mais que 3 anos atrás, para rever nossa supply chain de produto e buscar outras fontes de fornecimento foi muito decisivo para este momento, em termos de custo, porque o canabidiol tem um comportamento de um genérico. A gente vai ver em breve, nos próximos 12 meses, que o preço por 100 mg de canabidiol vai cair, vai ser cada vez mais acessível para o paciente. Claro. E a indústria que não estiver preparado em termos de estrutura de custo para isso, vai ficar, de repente, não vai conseguir mais competir. E a questão é que a indústria farmacêutica, este time to market, ele tem muito valor. Não é falta de dinheiro para a indústria. Falta, de repente, o registro, o supply chain pronto. Isso, para uma pequena, média empresa como a Indogen, isso tem muito valor para a empresa, para o mercado e para os players na indústria farmacêutica. E esse ponto é importante, Carol, porque você vê... o efeito prático dessa regulamentação na cadeia de suprimentos, ela requer muito tempo. Então, e ela não resolve isso.
amanhã. Então amanhã nós vamos ter alguém cultivando, depois de amanhã nós vamos ter alguém extraindo e produzindo. O efeito prático dessa norma vai depender muito de tempo, independentemente da vontade e do apetite de quem vai fazer investimento nesse negócio, né? E isso é importante também, está vinculado com o que vai mudar na conformação do mercado, porque hoje há um problema na cadeia de suprimentos. Não tem fornecedores de extratos que consigam atender demandas num grau de exigência tal que a regulamentação brasileira já fazia e agora ainda maior, né? Então, vamos imaginar eu fico imaginando que da semana de quando foram aprovadas as normas, um monte de gente já comprou enxadas e terras e tal, mas vai demorar para produzir um efeito prático. Vai. Até que você vai demandar autorização, né? Não é? Você não pode chegar para comprar um terreno e começar a plantar, não é bem assim. Entendeu? Você corre de ser preso. Por favor, não Essa é a verdade. Né? Tem coisas que levam o tempo que elas levam, né? Que precisam levar ali. Não pois e o grande gargalo tecnológico desse tipo de produto não é farmacêutico. A parte farmacêutica é a parte mais simples, pegar um extrato, identificar o que tem lá dentro, tem equipamentos que identificam até o que a gente não gostaria que identificasse, produtos de degradação, lá, toda a parafernália necessária. A grande questão é a planta, porque ela é um ser vivo, ela é possível controlar para que ela produza de maneira uniforme extratos com quantidades determinadas. Isso o mundo já aprendeu a fazer, mas estão fazendo em outros lugares, não aqui. Então, o grande gap tecnológico que nós temos em relação ao cultivo, porque na área farmacêutica, as indústrias farmacêuticas instaladas no Brasil, elas têm tecnologia para fazer tudo. Agora até produtos biológicos com 2 ou 3 empresas brasileiras que já fazem isso. E com um detalhe importante, por ser um produto farmacêutico, né? Então as exigências são maiores. Imagine como é que você vai combater as pragas das plantas. Se você tiver resíduo de agrotóxico, né, em dosagens de risco, vai ser reprovado. Isso pode alterar, inclusive, né, a própria eficácia, né, da planta, dependendo disso, gerar problemas novos de saúde, entendeu? E ao invés de tratar. A limitação que eles colocaram do THC na inflorescência, né? Isso também vai dificultar um pouco. 0,3% também é um limite. Difícil. A gente já viu alguns outros mercados queimando colheitas porque ultrapassou ali o limite. Então, não vai ser tão simples assim. Não é. Não é mesmo. O manejo de pragas, porque é isso, as regras já existem. A regra de insumo farmacêutico vegetal, ela já tem todas as restrições possíveis e imagináveis. Não foi feita uma regra nova para isso, né? Aplica-se aquela. Então, quando você faz esse mix, não é impossível, naturalmente. É possível, mas requer esforço, investimento de tempo. As coisas acontecerão no tempo que elas precisam para acontecer. Tem coisa que não adianta acelerar, que não vai dar certo, né? Tem que esperar. Já existe uma RDC específica para boas práticas de plantas medicinais, né? Definida pela Anvisa com base nas regras recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que é internacional. A tendência é seguir essa mesma linha, né? Com as suas especificidades que a planta exige, né? Mas já tem uma regra estabelecida para fitoterápicos, para plantas medicinais. E ainda estamos aqui falando muito de mercado, fiquei aqui pensando se tem algum modelo de negócio que passa a ser viável agora com essa novidade aí das resoluções, que antes não eram, ou continua os modelos que já existiam são os que permanecem viáveis, né? Se tem coisa nova ou não. Neste quesito,
Estamos trabalhando já há 2 anos e meio. Começamos com uma visão, uma possibilidade de conseguir entregar um medicamento à base de cannabis, um produto à base de cannabis, hoje, entregar ao paciente em casa, rápido, com qualidade, com registro, a um preço bom e com facilidade. E agora estas resoluções vão tornar possível Legal. este modelo e nós trabalhamos duramente nos últimos anos sobre a nossa plataforma da CanDoc, que é também uma plataforma de relacionamento médico-paciente que permite a prescrição digital com as plataformas integradas e agora uma farmácia online integrada que entrega os produtos last mile em menos que 1 hora em Grande São Paulo, no caso do nosso paciente. Então, em termos de modelo de negócio, isso é a nossa grande aposta para este ano. E pelo conjunto dos investidores, sócios da Endogênio, vocês imaginam o quanto que o aspecto regulatório é pesado, né? Porque tudo que vai se planejar, como essa atividade, o ponto de partida sempre é garantir acesso da melhor forma possível, mas em absoluto respeito o que o marco regulatório brasileiro exige. Então, o marco bem definido, ele abre um conjunto de oportunidades, talvez algumas que a gente nem viu e nem observou ainda, né? Mas, de novo, num conceito de ecossistema, eu acho que isso é muito bom, que vai da agricultura, a parte analítica, a parte industrial, do manejo com a própria planta, depois a extração. Tem aí, certamente tem muitas oportunidades de negócio que a gente não sabe, mas olhando de trás para frente, quanto mais o médico tiver possibilidade de fazer uma boa prescrição baseado nas melhores evidências para indicar produtos de cannabis e o paciente puder receber o melhor produto com qualidade e da melhor forma, da maneira mais confortável, olhando nesse aspecto, essa possibilidade do atendimento mais direto ao paciente via farmácias, ainda que no conceito online, isso é muito bom. Um aspecto importante que eu vejo também para vocês é a questão da capacitação do médico. Porque tem muitos médicos que realmente não têm o menor conhecimento, alguns são até refratários, né, a essa ideia da prescrição desse tipo de produto por falta de conhecimento. Eu acho que é um investimento a ser pensado e muito válido para, né, você estender o acesso da população a esses produtos. Temos Capacitação médica. 600 mil médicos CRMs ativos e nos E últimos nós temos uma visão com o Lane aí para colaborar nisso aí também. Entendeu? nos últimos 12 meses, somente 60 mil médicos prescreveram uma única vez uma molécula de canabidiol. E por mês, em média, são 15, 17 mil médicos. Isso representa 2, 3% da comunidade médica prescritora. Muito pouco, É muito pouco muito ainda, pouco, tem grande potencial. Muito pouco, potencial enorme. E é importante para o médico, né? Também. Porque se tem uma coisa que não é fácil nesse mundo é ser médico. É muito complexo. E para você ter um conjunto de profissionais que consigam compreender uma nova tecnologia, para que ela é útil, em que circunstância, eles são muito preocupados com os pacientes deles, então não irão prescrever algo sobre o qual eles tenham dúvidas. Claro. A plataforma, né, Lucas, ela já ajuda um pouco nesse mais básico, mas claro que tem um espaço imenso e tem um interesse grande por parte de muitos médicos em compreender melhor. O que eu acho ótimo é que médicos sejam absolutamente criteriosos na prescrição dos medicamentos para os seus importante. pacientes. Com certeza. Claro.
Mas então isso aí é um mercado que dá para explorar, né? Educar os médicos, né, a respeito Sim. desses Médicos e produtos. dentistas também podem prescrever, né? Dentista. Veterinários também. Veterinários Veterinários. também, os Esse aí veterinários. é um outro mundo, então, É né? Se outro for falar mundo. de novos Mas empreendimentos, quem quiser se agricultura, arriscar no mapa. O mapa já está trabalhando registrar. com isso, já está regulamentando essa questão Fomos dos médicos veterinários. Fomos convidados recentemente pela uma das maiores a maior empresa nacional veterinária Sim. de falar sobre cannabis, de avaliar fornecimento, para eles Excelente, também, é. junto ao mapa, registrar o medicamento de uso veterinário. Nós trabalhamos o mapa também. Agora, Inclusive, se você observa pelo lado do maior desafio que é científico, né? De novo, esse mercado, ainda bem que ele é conformado dessa maneira, só vão prescrever medicamentos veterinários para animais e produtos que contêm cannabis quando a ciência demonstrar, ou naquilo que ela já demonstra que é seguro, é eficaz e faz mais sentido do que alguma outra tecnologia que já esteja disponível. Então, a gente diz, olha, tem muito espaço. Tem, inclusive esse, da ciência e do investimento em desvendar ainda mais como que esses produtos podem ser úteis. E, aparentemente, o que a ciência tem indicado é que há um potencial ainda desconhecido bem grande e que precisa ser explorado. A gente, quando contratou o primeiro estudo clínico a ser feito com o produto da Endogen, nós discutimos muito isso, né? O que faz sentido, o que a ciência já nos ensina. A gente tem um diretor médico muito capaz e uma figura na área da medicina muito reconhecida, que é o Luiz Otávio Caboclo, que nos ajuda muito nisso. E esse é um grande desafio que todo mundo olha só pelo lado do desafio, e é mesmo desafiador, mas é um mundo de oportunidades também. Sim. E sobre... A gente está falando de prescrição aí, né? E a questão da judicialização? Vocês acham que vai aumentar, diminuir, ficar igual? Eu acho que, no momento, nada do que foi disposto muda alguma coisa do que se tem isso, porque no cenário atual, não do vai que se tem mudar da noite pro disponível. dia, né? E assim, não são medicamentos, né? Então, acho que não, o que se tem agora ainda não muda esse cenário. A longo prazo, com certeza, fornece mais ferramentas para que isso diminua, né? Até por causa do acesso, o custo dos produtos, um registro de um medicamento, né? Tá ali no rol. Então, acho que é a longo prazo. Agora, com a norma entrando em vigor, não é nada amanhã. muda, na minha opinião. É que, na verdade, assim, a judicialização como um problema da saúde ou do sistema de saúde brasileiro, público e privado, está dado. Que, por um lado, é um problema, mas para quem precisa e judicializa, é uma solução, não é um problema. Então, a grande parte da judicialização, essa geral, acontece porque há pessoas que precisam de determinadas tecnologias que ou não foram incorporadas, ou o gestor público não comprou, ou a ANS não incluiu no rol, e a pessoa necessita. Bom, claro que sempre há de se discutir se é aquela, se não tem outra tecnologia que poderia cumprir. E esse é um problema que está no Supremo, no STJ, no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Está um esforço enorme para tentar fazer com que, não que a judicialização não ocorra, mas que quando ela ocorrer, que ela ocorra porque precisava mesmo, que é um direito das pessoas irem à justiça. No caso de cannabis, tinham 2 pontos que geram judicialização, cujo o objetivo final é garantir acesso também, mas tinha a judicialização e tem do direito de cultivo e tem a judicialização do acesso ao produto. Então, eu quero que alguém me forneça o produto
pronto, a Secretaria de Estado da Saúde do município, ou o plano de saúde, etc., ou o Ministério da Saúde. Eu acho que nesse aspecto o efeito é pequeno, concordo. Mas no aspecto do cultivo, é, a tendência é que não existam Não. mais processos judiciais dizendo, eu quero o meu direito de Sim. cultivar. Aham. Né? Talvez quando for individual, mas praticamente todas as associações tiveram de Uhum. entrar com algum processo judicial para poderem cultivar. Uhum. Né? Então, acho que muda já com impacto mais substancial em relação ao cultivo, mas em relação ao acesso, ainda não, Sim. por vários motivos, muitos deles que já são os motivos para o qual se judicializa medicamentos de outra natureza ou produtos de outra natureza. Eu acho que a judicialização deve, talvez com essa nova regulamentação, se concentrar mais naqueles produtos que possam fugir a essas regras já estabelecidas. Para você ver, o Mevatil mesmo, né? Ele tem 27 miligramas por ml de THC e 25 de CBD, tá? Longe dos 2%, 0,2%, não é? E tem um produto que tem, né, estudo clínico demonstrando que ele é eficaz para a espasticidade muscular no tratamento da esclerose múltipla, não é? Ele tem uma contribuição nesse sentido. A gente tem acompanhado alguns estudos que mostram que produtos com nível de THC elevado têm sido cada vez mais utilizados para determinadas enfermidades, né? Principalmente para pessoal que está com mal de Parkinson, pessoal de dor crônica, entendeu? Então tem uma série de situações que justifica, né? Isso aí somente se a empresa entrar com pedido de registro como medicamento ou fitoterápico. Porque pela regra da autorização sanitária não consegue. Em que pese essa nova regulamentação estabeleceu essa possibilidade de avaliar esses casos. Mas ainda não sabemos, né, de que maneira isso será avaliado. Se vai exigir algum estudo clínico, pelo menos de fase 2, aí é que tá, né? Porque todos os últimos produtos que entraram com a solicitação de um produto com acima de 0,2%, mesmo que fosse ali perto, todos foram negados, né? Negados. Então, assim, deferidos. Agora tem uma previsão objetiva para isso, mas a regra ainda não está devidamente clara qual será. E eu também estava lendo outro dia um relatório do CNJ, e aí era 2024 e 2025. E aí o que mais se gastou foi com imunoterapêuticos oncológicos e produtos de cannabis. O primeiro a gente, ok, já entendido, mas os produtos de cannabis estão ocupando um orçamento ali muito que antes não existia, né? Essa procura tanto, e que prejudica outros, né? A distribuição desse orçamento para outras áreas. Então, assim, precisa também, né, disso, de oportunidades e meios de acesso com um custo menor para o paciente, para que não tenha que recorrer para isso também, né? Mas é tempo. Entendo que é tempo. Eu quero saber agora aqui, para a gente encerrar aqui o nosso papo, qual é o maior mito sobre a regulamentação de cannabis medicinal hoje no país? Liberou tudo. Liberou geral. Liberou geral. Ficou um pouco essa sensação antes, né, na DICOL, que tinha um pessoal lá em Brasília, tudo, ficou um pouco de que liberou geral. Para mim, assim, esse é o mito, porque parece que algumas entidades ou algumas pessoas não leram exatamente o que estava disposto lá, os limites, enfim. E vocês têm algum mito aí que vocês acham que existe? Não, eu penso assim, de um outro lado, pode ser também um mito de que essa regulamentação vai gerar uma grande transformação nesse mercado amanhã. Né? Nós já comentamos isso aqui. Mas esse ponto é importante porque tem um preço que se paga por esse comportamento. Como eu disse, é verdade, há um uso, e isso aqui no Brasil não se pode
tampar o sol com a peneira, como disse o Antônio, há um uso não medicinal de cannabis disseminado e pronto. Né? O que o país faz com isso é uma discussão que a sociedade precisa fazer. Eu acho que tudo que ele faz, ele tem feito muito mal feito. Né? Isso custa tanto para a sociedade em todos os aspectos, no poder judiciário, na penalização de pessoas, num tratamento absolutamente idiosincrático em relação ao tema. E há, sim, movimentos legítimos que pressionam para um tratamento diferente, etc. Agora, quando misturam essas duas coisas, e tudo que nós falamos hoje aqui, com essa outra causa, que é absolutamente necessária, justa, e a sociedade tem que enfrentar, a gente acaba pagando um preço no campo da medicina, da ciência, que é alto. Né? Mas eu ainda acho que se essa discussão contribui para facilitar a outra, é uma interseção bem-vinda, porque essa outra discussão que parte da sociedade brasileira se nega a fazer também custa muito. E talvez custe muito mais do que o custo dessa mistura no campo da medicina. Certo. Eu acho que, na realidade, a questão do mito, eu acho que ela não chega a quebrar propriamente o mito, mas acho que ela leva um alerta, porque a cannabis está sendo usado como se fosse um sara-tudo. Eu me lembro que uma ocasião eu estive na Amazônia fazendo um trabalho na área de plantas medicinais e fitoterápicos, na época a gente prestava assessoria para a Abivita, Associação Brasileira da Indústria Terápica. Foi quando eu conheci o Dirceu Barbano no Ministério da Saúde, né? Trabalhamos aquele projeto da política, né? De plantas medicinais, de fitoterápicos, foi transformada num decreto, né? E está aí até hoje, o que possibilitou a incorporação das plantas medicinais, dos fitoterápicos no SUS, não é? Um trabalho fantástico, né? Foi feito naquela época com a liderança do Dirceu Barbano, Ministério da Saúde. E nessa época eu fui na Amazônia, né, conhecer um pouco da experiência indígena, né, com plantas medicinais. Uma coisa me chamou a atenção, que tinha uma planta que era o sara-tudo, entendeu? Chamavam sara-tudo, curava tudo quanto era doença. A gente precisa ter esse cuidado de não acontecer isso com o cannabis. Até porque quando você for fazer uma pesquisa clínica, você não pode colocar ali... Sara-tudo. Você não vai ter... O seu N vai ser assim, tipo, 10 milhões de brasileiros, entendeu? Na sua pesquisa clínica. É inviável, né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse mito do sara-tudo e ver, de fato, né, qual é a eficácia para determinados tipos de doença, né? Tentar reduzir esse... E só tem um caminho para isso, né, Antônio? A produção de ciência em torno disso. Ciência em torno, exatamente. Não tem outro caminho. Exatamente. Mas qualquer outro caminho não vai trazer o produto para esse lugar onde a gente está discutindo aqui. Pode levar para outros lugares para isso. Só para matar a curiosidade de vocês, esse sara-tudo, sabe qual é a planta? Crajiru, já ouviram falar? Não. É fantástico. Eu plantei na minha casa, tem dois pezinhos de crajiru, produzido por um pessoal que tem boas práticas agrícolas para plantas medicinais. Sim. E realmente, se você lê qualquer problema que você tem, você chega em casa, faz um chá. Agora eu não tenho nenhuma comorbidade, não sei se é sara-tudo. Deve ser outra coisa. Interessante. Mas eles têm que ter... Bom, agora eu já sei onde ir quando eu estiver desligado. Eu vou à casa do... No crédito, eu vou achar de crajiru lá. Só mandar... E o mais interessante, é que você pensa que está tomando um vinho, porque ele tem a cor de um vinho tinto. Você bota numa taça e vê se é vinho tinto. Não, é crajiru. Vocês já sabem onde ir. Tem mais esse detalhe, para quem gosta de um bom vinho. Visitar. Na fazenda do Dirceu, a gente vai ver a Vocês forem a Brasília, vocês vão lá na minha casa degustar o sara-tudo, né? O crajiru. Muito bom. Então, gente,
Acho que é isso. Não sei se ficou ainda coisa para discutir, talvez, né? Porque tem muita coisa para falar. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2. Mas eu queria agradecer todo mundo pela presença, por ter compartilhado visão de negócio, de atuação em regulatório, enfim, todas as áreas. E agradeço vocês também por terem ficado aqui com a gente. Lembrando que temos um curso sobre cannabis medicinal que chama Cannabis Medicinal e Anvisa, tudo que você precisa saber. Então, se você quiser se aprimorar mais nesse mercado, esse curso é para você. Então, até a próxima e obrigada.